A palavra que eu vou trazer hoje é uma palavra que talvez para muitos pareça batida, né? Porque a Bíblia ela sempre fala das mesmas histórias. Mas toda vez que eu olho para a Bíblia e eu leio uma história que eu sempre conheço, Deus ele se revela falando algo que eu preciso mudar em mim. Então, eu queria que você tivesse atenção nesse foco, que você pudesse olhar para essa história e começar a se perguntar: o que Deus quer falar comigo? Né? O que eu preciso mudar na minha vida? Então, hoje a gente vai falar sobre a história de Paulo. Paulo teve um encontro com Deus, um encontro que mudou ele completamente. E qual a diferença que eu tenho e qual a diferença que você tem para Paulo? Muitos estão passando algumas dificuldades. Muitos estão vivendo neste mundo e sem a influência de Deus, sem o poder de Deus do seu lado. E existe algumas dificuldades por você viver no mundo sem ter a perspectiva de Deus. Quando a gente tem a perspectiva deste mundo sem Deus, a gente tenta resolver os problemas com a nossa própria cabeça. A gente, por exemplo, liga a TV e você está vendo lá um monte de noticiário de corrupção, a partir de agora vai taxar aquilo outro, imposto sobe, saúde piora, guerras. E por causa dessa perspectiva, muitos se enchem de ansiedade e muitos se enchem de medo. E às vezes não é a perspectiva, né, geral do mundo, mas às vezes é dentro da sua casa. Eu converso com muitas pessoas, atendo alguns jovens, adolescentes, e a gente fica sabendo de muita história. E às vezes você tem pessoas que elas não têm um pai, não têm uma mãe, que foram abandonados pelos pais quando criança, quando bebê. E a única coisa que elas lembram é o trauma de estar num quarto escuro com 3 anos chorando e sem ninguém para ajudar, e de repente aparece alguém para cuidar. E você olha para essa situação toda e você fala: meu Deus, esse mundo está perdido. E está mesmo, né? E tem pessoas que vão para sua casa e não tem paz com seu marido, não tem paz com a sua família, não tem paz com seus filhos. E fica sempre aquela pergunta: o que eu posso fazer para resolver essa minha vida? E a gente às vezes olha para Deus como uma solução para os nossos problemas. E a gente não entende por que eles acontecem, né? E toda essa ansiedade, todo esse medo, ele provoca alguma coisa. As pessoas que estão neste mundo sem Deus, elas deixam a ansiedade penetrar no coração, desenvolver raiz, e essa ansiedade faz com que elas desenvolvam uma série de problemas. Muitos, por conta da ansiedade, desenvolvem vícios, começam a fumar, começam a beber. Muitos, por causa do medo, né, começam a beber. Tem gente que fala que a bebida dá coragem, né? Eu nunca bebi, graças a Deus, porque eu preferia olhar para os tombos que a minha família, por parte de pai, levou e não querer beber. Mas tem gente que quer ganhar coragem, bebe, e aí o corajoso quase que se mata, né? Então, a gente olha para esses caminhos de morte e, sem a perspectiva de Deus, parece atrativo, na verdade. Meu pai acabou de falar aqui de um testemunho de uma pessoa que teve a oportunidade de conhecer Deus, né? Conhecer um pouco da palavra de Deus, do caminho de verdade e vida que a gente entende que é, mas ele não ficou nesse caminho, ele resolveu largar de mão e seguir o caminho dele. E por que isso acontece? E quando a gente fala de Paulo ele viveu um tempo de ignorância na vida dele, ele viveu um tempo de cegueira na vida dele. E talvez você esteja aqui hoje e você esteja vivendo esse tempo. Você imagina que tudo que você precisa saber sobre Deus e sobre a palavra de Deus, você sabe. Muitas pessoas enxergam a palavra de Deus como uma listinha de regras, como se fosse uma receita de bolo, que você cumpre o que está ali e você vai para o céu. Você cumpre o que está ali, você vai ter bênçãos. Você cumpre o que está ali, você vai ter uma família abençoada. É só olhar para a vida do pastor Aldenor e da pastora Ailton. Eles têm 3 filhos, então vai dar tudo certo. É só copiar a receita, entendeu? Talvez tem gente até que vista a mesma calça do pastor Aldenor, né? Eu vou vestir porque aquela calça é ungida, aquele sapato é ungido, né? E a gente tenta se adaptar a um padrão. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um padrão muito diferente disso. A gente vê o próprio Deus olhando para Jesus e falando assim, né? Uma palavra que mexe muito comigo, que fala que Deus se agradou de esmagar Jesus, né? Ele se agradou de esmagar Cristo por causa do amor que sairia daquele ato. Então a cruz de Cristo entregou um amor para você que te transforma de dentro para fora. E esse amor é que nos alcança e que nos dá poder para mudar uma chave na nossa cabeça e não ir para um caminho de morte. E quando a gente olha Jesus sendo esmagado na cruz e dele saindo vida, exalando vida, a gente lê o livro de Atos no capítulo 1 e a gente percebe algumas coisas grandiosas que acontecem ali.
Jesus, depois de ressuscitado, passa 40 dias na terra e ele começa ali falar com os apóstolos, falar com aqueles que o seguiam, se revelar, né, diante deles. E a gente vê no capítulo 2, todos reunidos ali de Atos, né? Atos capítulo 2, todos reunidos, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa, e de repente todos falam em outras línguas. E aí quando eu olho para essa realidade acontecendo, vem na minha mente a história de Babel. Vocês lembram da história de Babel? Né? Naquele tempo, as pessoas construíram um caminho para poder chegar aos céus. Talvez para poder chegar até Deus na ignorância do homem. E nesse tempo, Deus confundiu a língua deles. E é engraçado que Deus fala assim: a partir deste momento não haverá limites para aquilo que o homem pode alcançar. E aí, da mesma forma que a língua daqueles que estavam criando um caminho para chegar até Deus foi confundida pelo próprio Deus, esse mesmo Deus, em Pentecostes, permite que a língua seja entendida por todos que estão ali, para que eles entendam uma mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem desse amor que salva, que cura. É interessante isso, não é? A humanidade em Babel se rebela contra Deus, querendo alcançar os céus por sua própria força. E de repente a humanidade em Pentecostes foi restaurada por Deus através do Espírito Santo, que fez a palavra dele ser entendida por pessoas que não tinham a mesma nacionalidade e mesma língua. Então Deus, ele cria uma comunicação, uma ponte entre aqueles que estão ali perdidos de entendimento, entre esses homens de Deus e os perdidos, né? E a gente, olhando para essa realidade, a gente percebe que Deus, ele deseja ter relacionamento conosco. Ele deseja fazer a gente compreender o que faz a gente se transformar de dentro para fora. E aí é que entra a história de Paulo. Você tem olhado para este mundo com seus olhos, ou você tem olhado para este mundo com a perspectiva de Deus? Isso é muito importante. Às vezes a gente quer construir um caminho até Deus, e como Babel, como aquela torre de Babel, nós construímos pelo nosso orgulho, pela nossa própria força. Mas esse caminho é um caminho de morte, a gente não vai conseguir chegar em algum lugar. Eu acho que nem o Elon Musk, com seus foguetes incríveis e mirabolantes, vai conseguir chegar até Deus, né? Pode fazer o que ele quiser, ele não vai chegar lá. Esse céu aí está muito distante daquilo que o homem pode alcançar. Atos 22, versículo 3. Imagina que Paulo está diante de você fazendo um momento de fidelidade, tá? Aí ele está falando assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade, Jerusalém. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei, de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. A gente percebe aqui que Paulo, ele era uma pessoa que ele caminhava no rigor da lei, que ele queria realmente fazer justiça com as próprias mãos. E no versículo 6 a gente vê o que acontece com Paulo. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então eu caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de que falava comigo. Quando eu olho para esses dois episódios aqui sobre a vida de Paulo, a gente tem um homem que está confessando uma perspectiva de duas realidades que ele vivia. A primeira é que ele era um homem instruído na lei, instruído por Gamaliel, era uma pessoa que conhecia a lei do Senhor. Ele sabia o que era para fazer e o que não era para fazer segundo a lei. Mas ainda assim ele não conhecia Deus, ainda assim ele não tinha a visibilidade de quem era Deus. E quando a gente vê o versículo de 6 a 9, a gente percebe o que aconteceu com Paulo. A revelação de Deus é grandiosa o suficiente para poder mudar aquele homem. E o que isso é diferente daqueles que a gente manda para as instituições que precisam de ajuda? E o que isso é diferente daqueles que vêm para essa casa para buscar o Senhor, daqueles que estão aqui pregando diante daquilo que estão fazendo, né?
Todos nós temos uma condição. A condição de Paulo é que ele se achava justo o suficiente para fazer o que ele fazia. Só que ele estava no caminho errado. E Deus tem um encontro com ele. Isso significa o quê? Que Deus ele pode ter um encontro com você hoje, meu irmão. Que talvez você não esteja fazendo o que Paulo fazia, mas talvez você esteja vivendo na sua vida de uma forma errada. E Deus ele se revela para você. Aqui a gente percebe que Deus se revela para Paulo porque Deus ele quer fazer algo mudar na vida de Paulo. E quando a gente lê o versículo 6, ora, aconteceu que enquanto eu viajava perto de Damasco, quase meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. É algo sobrenatural que ele vive. É algo sobrenatural que ele está enfrentando aqui. Não é comum você estar andando na rua e aparecer uma grande luz brilhando ao seu redor. Quantas pessoas que você vê subirem nesse altar falam de testemunhos e experiências que têm? Não são muitas. E cada um tem a sua experiência, não é verdade? Eu não consigo chegar e saber como foi que meu pai, quando estava com um copo de bebida na mão na minha casa, quando eu tinha, 6, 7 anos, ele falando da palavra de Deus, o copo pula da mão dele e ele ouve a voz de Deus falando: não fale da minha palavra enquanto estiver bebendo. Esse foi o encontro que ele teve com Deus. Essa mesma experiência que ele teve, que Paulo teve com Deus, meu pai também teve. E você provavelmente teve quando você aceitou Jesus, quando Deus tocou sua vida. Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Existe um momento onde Deus ele toca o seu coração e ele abre os teus olhos. Só que, eu percebi aqui a presença de Deus. E aí no versículo 7 ele fala: então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia. Quando a gente cai por terra, quando ele perde as forças, a gente entende quem é Deus, a gente se enche de temor, a gente tem uma decisão a fazer. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir a voz de Deus. Eu já tive a experiência de ouvir a voz de Deus. E assim, para tentar explicar para você, da minha perspectiva, sabe quando você está fazendo alguma coisa errada na sua casa, que sua mãe grita e você olha para o lado todo se tremendo assim, pequeno, que você se enche de temor? Quando Deus fala conosco, pelo menos no meu caso, é um temor muito grande que a gente se enche. Não porque nós estamos fazendo alguma coisa errada, é porque é o próprio Deus falando com você. Então não é algo... pelo menos comigo, não é algo tão comum, né? E no caso, quando Deus se revela através de uma luz no céu, ele cai por terra ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora eu queria que você prestasse atenção. Deus está falando com quem? Deus está falando com Saulo. Tem mais gente nessa história? Tem. E o que acontece com essas pessoas? No versículo seguinte ele segue: perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, um nazareno, a quem você persegue. A comunicação aqui é só apenas com Saulo. E aí no versículo 9, os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz que falava comigo. Esse é o momento que a gente entende que Deus, ele quando se revela para nós, em muitas situações, as pessoas que estão ao nosso redor não vão compreender o que Deus está falando. Esse encontro foi especificamente sobre a vida de Saulo e Deus. Esse encontro é individual. Já viu falar que a salvação é individual? O relacionamento que você tem com Deus não depende do irmão que está do seu lado. O relacionamento que você tem com Deus é você e ele. Entende o que eu estou dizendo? Deus se conecta com Saulo porque ele tem um propósito na vida de Saulo. E aqueles que estavam ao redor ali, assim, apesar de terem visto essa luz, a mensagem não foi para eles. Mas eles poderiam ter se perguntado, né? Mas o que é isso aqui? Né? E de repente acontece alguma coisa. O revelar de Deus provoca alguma coisa dentro de Paulo. E aí fica a pergunta para você: quando Deus conversa com você e Deus fala com você, algo acontece na sua vida? Algo muda na sua vida? O que Deus faz com o seu interior quando Ele tem um relacionamento com você? Seja através do Espírito Santo de Deus, ou seja através de um primeiro contato que Ele tenha feito contigo. E o versículo 10 segue: então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. E no versículo 11 ele fala: tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Percebo 3 coisas. Primeira, a gente tem aquela musiquinha que a gente fala, né? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Já viu essa música? A gente tem essa fase na nossa vida, não é?
Que a gente é pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Aí de repente aparece uma luz, na verdade, de repente aparece Jesus, e aí ele estende a mão dele para a gente. Então o primeiro estágio na nossa vida é o quê? É o estágio da perdição, é o estágio da confusão, da perspectiva voltada para o mundo, da ansiedade, do medo. E de repente Deus se revela para nós. E quando Ele se revela, Ele estende a mão dele. E quando Ele estende a mão dele, algo acontece dentro de nós. E o interessante é que entre algo está acontecendo na vida de Paulo e um milagre acontecendo na vida de Paulo, ele está cego. E ele está cego durante 3 dias. É interessante quando a gente fica lembrando desse número, né? Eu não estou falando de numerologia aqui não, mas Jonas ficou quantos dias na barriga do peixe? Até ele acordar? 3 dias, né? Então, Saulo também ficou cego 3 dias. E aí o que acontece? Então, no versículo 10, perguntei ao Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levanta-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Então, tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. E ele sozinho não podia chegar ao local, alguém tinha que ajudar ele. E ele conseguiu chegar até lá. No versículo 12, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e chegando perto de mim disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora, recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de testemunhar dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora o que está esperando? Levanta-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome de Deus. Ele perdido, de repente ele encontra cura, de repente ele encontra um homem de Deus, ele é vítima não seria uma vítima, né? Abençoado com um milagre, e de repente ele já está sendo enviado para pregar o evangelho. E isso também acontece conosco, não é verdade? Quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e esse amor muda a nossa vida, é complicado você ver alguém do seu lado sofrendo, enxergando o mundo pela perspectiva errada, morrendo, né? Trocando bênçãos por migalhas, e você ficar parado. A gente acaba sendo movido de falar da glória de Deus. Eu vi o Tiago falando aqui como é que é? Mendigo de estimação. Falando do mendigo de estimação, e assim, a gente às vezes se coloca nessa situação com Deus, não é verdade? Quantos de nós não enxergamos a glória que é ter Deus na nossa vida e ouvir a voz dele e seguir a voz dele? Muitos se rebelam diante da revelação de Deus. Quando nós pegamos a história de Paulo em 2 Coríntios 4, ele está vivendo um contexto um pouco complicado, porque existiam ali algumas pessoas que questionavam a autoridade que ele tinha. A autoridade que Paulo tinha foi dada pelo próprio Deus. Jesus apareceu diante dele e deu para ele essa demanda, essa missão de pregar o evangelho aos gentios. A gente percebe lá em João, capítulo 10, 16, o próprio Cristo falando: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Existem alguns descrentes que estão ali se levantando para desconstruir a reputação de Paulo. Eles se levantam porque Paulo, vamos ser sinceros, Jesus ele levanta apóstolos, né? Um trai ele, depois eles oram ao Senhor, elegem outro, e depois que ele sobe aos céus, Paulo aparece dizendo que Jesus se revelou a ele e para ele pregar aos gentios. Aí ele se torna intituladamente um apóstolo. E aí quando você olha para essa realidade, a gente fica pensando assim, bom, deve ter, aqui na nossa época, deve ter sido tranquilo, mas para a época em que ele vivia, não era uma coisa tão tranquila assim. Ele pregava o evangelho e as pessoas questionavam a reputação dele. E às vezes de uma forma mentirosa, às vezes com estratégias, né, complicadas de se defender. Todo mundo sabe que Estevão, quando foi apedrejado por mentiras que foram inventadas. Pagaram para testemunhas falarem coisas que não faziam sentido só para poder culpar Estevão. E ele foi apedrejado na frente de Paulo. E Paulo viu tudo aquilo, mas ele foi alcançado por Deus. E agora o mesmo Paulo,
que depois de alcançado por Deus e pregou o evangelho a todos aqueles que eram gentios, ele está vivendo uma situação onde estão vindo atrás dele. E aí ele começa: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo está reconhecendo que um ministério foi entregue a ele, mas ele fala que ele não desanima. Por que ele não desanima? Por causa da misericórdia. Ele reconhece que o ministério que ele tem é proveniente da misericórdia de Deus na vida dele. Você entende a profundidade que isso transmite? Ele não fala que ele está fazendo aquilo porque ele quer. Ele fala que ele faz aquilo pela misericórdia. Então ele não vê nele capacidade para fazer o que é fruto da misericórdia. Entende o que eu estou dizendo? Ele não traz a glória para ele. No versículo 2 ele fala: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Até aqui ele está falando sobre as pessoas que se levantam contra ele, levantando falso testemunho, tentando de alguma forma descredibilizar a reputação dele. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de tudo na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. E aí ele começa: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está dizendo aqui que existe um Deus nesse mundo que cega o entendimento das pessoas diante da revelação de Deus. Traduzindo, você pode ter um encontro com Deus e você pode ser confrontado no seu orgulho, e pode ser que você não queira despertar os seus olhos ao Senhor, e você continue vivendo aquela realidade. Você ignore a revelação de Deus. Assim como uma pessoa vai para uma casa de recuperação e lá ela tem acesso a entender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que Ele é aquilo que transforma o nosso coração, que preenche a ansiedade, preenche o medo, elimina as coisas na nossa vida. Ele também pode sair de lá acreditando que ele tem a solução na sua mão, que ele pode resolver as coisas sozinho, sem Deus. E o Deus deste mundo, ele, aproveitando do orgulho que existe no nosso coração, ele cega o nosso entendimento. E a gente acaba trilhando um caminho que nos afasta de Deus. Esses homens descrentes que estavam se levantando aqui contra Paulo, estavam lutando contra um homem de Deus. É interessante porque Gamaliel, que foi a pessoa que ajudou Paulo a se tornar esse homem conhecedor da lei, né? Ele teve a oportunidade de certa forma, influenciar Pedro e João. Pedro e João estavam fazendo a obra de Deus depois de Pentecostes, e eles curaram um homem coxo, que tinha mais ou menos uns 40 anos. E eles foram jogados na prisão. E de repente surge esse Gamaliel, ele começa a falar: olha, se isso aqui for de Deus, vai dar tudo certo, sabe? Vai continuar. Mas se não for, se for coisa de homens, isso aqui não vai dar em nada. E aí ele meio que acalmou o ânimo daqueles que estavam perseguindo Pedro e João. Só que quando a gente olha para a vida de Paulo aqui, né, a gente observa que ele está caminhando em nome do Senhor. A obra que ele faz não é obra de homens, é a obra que é proveniente do Senhor. E quando a gente observa esses homens se levantarem contra ele, ele tem entendimento de que ele está indo na força do poder de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Tem até uma música que fala, né? E na força do Espírito Santo. As pessoas, elas estão fazendo a obra de Deus nos dias de hoje, e muitas se empoderam de um medo e uma ansiedade que não faz sentido. Por quê? Porque se Deus te capacitou onde você está, Deus vai te fazer cumprir o que Ele capacitou você para fazer. Entende o que eu estou dizendo? Paulo foi direcionado por Deus a fazer algo, e pela misericórdia, ele era movido pela misericórdia, ele fazia. Entende o que eu estou dizendo? O combustível de Paulo era a misericórdia de Deus. E tem muita gente na igreja que o seu combustível não é a misericórdia de Deus, é o seu próprio braço. Quando eu falo na igreja, gente, eu estou falando de forma geral, né? Muita gente nessa terra, na igreja nessa terra, tenta alcançar e executar a obra de Deus e viver esse caminho que Deus aponta, né? O caminho de verdade e vida, pela sua força. Eu vou alcançar o meu pai, eu vou alcançar a minha mãe, eu vou alcançar o meu filho, eu vou criar estratégias aqui, sabe, para poder abrir o coração daquela pessoa, daquela outra, mas quem faz é Deus. Você é só ferramenta.
Por que você está se colocando numa situação onde você está ansioso e ansiosa para fazer isso acontecer? Porque é meu filho está preso nas drogas. E você não crê nesse Deus que é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar? Entende o que eu estou dizendo? A obra de Deus segue pela misericórdia. Ela não segue pela sua insistência. Ela vai acontecer pela misericórdia. Isso significa que qualquer dor e problema que você passar na sua vida, você tem que lembrar: por que eu estou passando por ansiedade? Por que eu estou passando por medo? Eu estou passando por ansiedade por quê? Porque minha confiança não está em Deus. Aí eu vou falar de outra música para vocês, né? Já viu falar aquela música? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. A Bíblia fala que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. E tem gente que fica ansioso por tudo, porque sua confiança não está em Deus. Eu falei para você se colocar na história como Paulo. Talvez hoje Deus quer que você caia em terra e entenda que Deus quer te guiar. Você que é cego, Deus quer te guiar num caminho onde Ele vai te libertar dessa ansiedade, desse medo. Entende o que eu estou dizendo? A sua família, ela vai ser alcançada por Deus. Continue clamando ao Senhor, continue crendo. Deus, Ele vai alcançar a sua família. Deus vai curar a sua família. Deixa Deus começar a tratar você primeiro. Ele começa a falar no versículo 1: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, não desanime. No versículo 2: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Tudo que tem nesse mundo coopera, de certa forma, para o mundo, não é verdade? A corrupção, ela está em favor de quê? Da maldade, né? A pornografia e a sexualidade desenfreada nas redes sociais, em todos os outdoors de Brasília, estão em prol do quê? Estão em prol do pecado. Existe uma torcida gigantesca que o rei desse mundo, né, que impera neste mundo, faz para poder continuar fazendo as pessoas pecarem. Não é verdade? E o engano que o inimigo quer gerar nas nossas vidas é que com Deus tudo vai ser ótimo. E a gente se esquece de duas situações. Que o diabo, ele pode entrar na vida de alguém como o gadareno, que aprisiona ele, né, daquele jeito tosco que a Bíblia fala, assim como também ele pode entrar na vida de um homem como Judas, que traiu Cristo. E das duas formas a gente percebe reações diferentes. Judas estava no meio de Cristo, ele estava entre os discípulos. E o gadareno estava onde? Lá no cemitério, né? Que você possa identificar as intenções do inimigo na sua raiz. Ele quer fazer você não compreender o que é o amor de Deus. Ele quer fazer você não ser movido por misericórdia. Ele quer que você seja movido por resultado. Se a minha família não tem problemas, eu tenho Deus na minha vida. Se eu não vivo dificuldades e aflições, eu tenho Deus na minha vida. Se eu estou numa igreja que é próspera financeiramente, eu tenho Deus na minha vida. Mas será que é isso mesmo? Será que faz sentido crer na vida dessa forma? Quando a gente olha a vida de Estevão, que foi apedrejado, a Bíblia fala que o rosto dele resplandecia, estava brilhando. E ele falando: perdoa, Pai, aqueles que estão me apedrejando, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Da mesma forma que Cristo, e ele morre. Da mesma forma que outros, de outras pessoas ricas como Zaqueu, vai lá e fala: Senhor, se eu roubei, se eu isso, eu vou restituir 3 vezes mais para quem eu devia. Quem tem um encontro com Deus muda. Um encontro genuíno com Deus muda. Você de uma pessoa ansiosa, você de uma pessoa medrosa, você de uma pessoa invejosa, você muda, você começa a se parecer com Cristo. Aonde você parece com Cristo? Paulo começa a parecer com Cristo nesse versículo de 2 Coríntios 4. Versículo 4: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo no versículo 4 fala que existe um Deus neste mundo que cega o entendimento das pessoas. No versículo 5 ele fala: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação e conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E agora vem o versículo que eu queria que você prestasse muita atenção, que é o 7, e fala assim: temos porém esse tesouro em vaso de barro.
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Entenda uma coisa, meu irmão, você como eu, todos nós, somos pobres e miseráveis pecadores. Sem Deus nós não valemos nada. Jesus vem, morre por nós, e nós entendemos essa misericórdia, essa graça. E agora a gente entende o que existe de errado conosco, o pecado. O pecado é o que existe errado conosco. E caminhando com Cristo, nós entendemos que a nossa vida vai caminhando numa direção de vida. E aí quando nós olhamos para dentro de nós, e a gente não consegue enxergar nenhum valor, Deus nos chama de vaso de barro. E Ele continua falando: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Todo mundo sabe a história do vaso de barro. O oleiro faz o vaso, se tem alguma imperfeição ele vai lá, quebra o vaso, faz de novo, até que o vaso ele esteja perfeito. E a Bíblia fala que a gente tem que tomar nossa cruz e seguir a quem? Ele. Nessa caminhada, você vai ter a oportunidade de ser quebrado por Deus todos os dias da sua vida, no seu orgulho, para que você se pareça cada vez mais com Ele. E o valor que existe dentro de você é Ele. Não é aquilo que fazemos que é precioso, é aquilo que temos em nós, Cristo. Cristo é o nosso maior valor. A misericórdia é o que nos move. Em tudo somos atribulados, ele fala no versículo 8. Porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Entenda uma coisa profunda nesse texto. Paulo está sendo perseguido, esmagado e como azeitona. E como Cristo, que o próprio Deus teve prazer em esmagá-lo, ele gera óleo. Ele gera bênçãos que, lendo a palavra dele, nós percebemos que edificam a nossa vida. Você produz óleo quando você é quebrado. Você produz óleo quando você é esmagado, quando você é perseguido, quando a ansiedade e o medo tocam e batem na sua porta. Versículo 9. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Hoje é dia de culto da vitória em Cristo. A nossa vitória não é a gente deixar de viver dificuldades nessa terra, de deixar de passar por ansiedade, passar por medo, por questões financeiras. Apesar de que temos sim felicidade em superar esses obstáculos da vida, de vícios, a nossa felicidade é saber que quando Cristo está em nós e quando nós somos esse vaso precioso com um tesouro dentro que é Deus, é que independente da luta que passemos, nós somos valiosos e vamos passar pelo que for com Deus. Então, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente percebe um homem que compreende o valor de ter Cristo em sua vida. Compreende o valor de ser um vaso com um tesouro dentro que é Cristo. Às vezes você está aqui, as dificuldades que você passa é porque você ainda não tem identidade de Deus e não vive debaixo do governo de Deus. Às vezes é porque você olha para si mesmo no espelho e você vê as falhas. E Deus, tudo que Ele deseja é que você admita que você vive e é essa pessoa. Para Ele falar assim, ó, vem cá, isso daqui não pertence na sua vida, isso aqui não é seu. Essa ansiedade que define, deixa a minha misericórdia te definir. Admite os seus problemas na frente de Deus e deixa Ele te curar de dentro para fora. Sabe qual é o problema do viciado que vai para um lugar e ele desiste de fazer as coisas lá? Muitas das vezes ele acha que a vitória que ele vai alcançar é pelo seu próprio braço. E a palavra de Deus fala, maldito o homem que faz da sua força o seu braço. E esse é o mesmo problema que a gente que está aqui, não está numa clínica, passa. Porque Deus vai te confrontar todos os dias que você for cristão. Ele vai te confrontar com seu filho em casa, com a sua esposa do lado, com seu pastor na igreja, com as pessoas que passam do lado na sua padaria comprando pão. Ele vai te confrontar, porque esse é o propósito de Deus, te fazer cada vez mais parecido com Cristo. É para que você alcance o caráter de Cristo. Você está preparado para isso? Deixa eu te contar um segredo. Quando a coisa apertar, lembra do versículo 1. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia. Recita esse versículo todas as vezes. Senhor, mas eu não estou conseguindo, Senhor, enfrentar essa dificuldade na minha vida. Senhor, eu vou enfrentar por causa da sua misericórdia.
Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer com essa ansiedade. Eu quero, sabe, eu quero comer alguma coisa, eu quero ver um cinema, eu quero fazer alguma coisa, porque essa ansiedade eu preciso ter um escape, alguma coisa que me deixe tranquilo. Se mova pela misericórdia. Eu não preciso viver acorrentado pela ansiedade, pelo medo. Eu posso me curvar aos pés de Cristo e falar: Senhor, eu tenho um problema na minha vida, eu quero a sua solução para mim. Eu quero ser liberto disso na minha vida, eu quero mudar. E Deus, Ele vai fazer as suas escamas caírem, assim como fez com Paulo. E Deus vai fazer você enxergar o amor dele de tal forma que o seu prazer vai ser na lei do Senhor, assim como fala no Salmos 1. E nela você vai meditar de dia e de noite, aquilo vai te renovar de dentro para fora. Amém? Então, eu vou só finalizando no versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Deus precisa operar em você a morte para as pessoas ao seu redor viverem a vida. Você entende isso? Muitas situações na sua vida você vai ter que morrer para poder alguém do seu lado ter entendimento de quem é Deus. Esse homem aqui, perseguido do jeito que estava sendo movido pela misericórdia, mas para a glória de Deus, para que nós enxergássemos a mesma graça nele que ele via em Cristo. Entende? Onde você precisa ser esmagado hoje? Onde você precisa ser moído hoje? Qual é a área da sua vida que você tem que entregar para Deus? Talvez você esteja aqui hoje e você fique falando assim: Senhor, eu vim hoje atribulado, sabe? Ou talvez não tenha nada disso. Às vezes você está aqui ocioso, não tem nada que você faz. Você não tem prazer para orar, você não tem prazer para ler a palavra. Você na realidade não se move e você não vê como se mover. Deus, Ele quer trazer algo sobre a sua vida. Eu queria que neste momento nós orássemos para Deus e pedíssemos para Ele a graça de viver essa glória, essa misericórdia, essa graça de sermos movidos pela misericórdia de Deus em todo o tempo. Que nós possamos ter prazer em sermos esmagados pelo Senhor. Que nós possamos ter prazer por passar dificuldades na nossa casa, para que a glória dele seja vista através da nossa atitude. Para que a glória dele seja vista através das nossas fraquezas e das nossas forças também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui diante da sua presença, Senhor. E Pai, quantos de nós, Senhor Jesus, nos colocamos muitas das vezes diante de Ti, Senhor, sem mostrar um coração sincero, Pai. Mostrar, Senhor Jesus, nossos defeitos. Pai, quantos de nós, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, não enxergamos, Pai, as dificuldades que estamos vivendo. Nos parecemos, Senhor Jesus, como mendigos de estimação, querendo, Senhor Jesus, viver, mendigando, Senhor. Oh Pai, nos ajuda a abrir os olhos como Paulo abriu. Nos ajuda, Senhor Jesus, a encontrar essa graça, Senhor Jesus, de sermos movidos pela misericórdia. Oh Pai, nos livra, Senhor Jesus, de todas as correntes, Senhor Jesus, que aprisionam este mundo, que estão tentando de alguma forma nos aprisionar. Pai, que possamos nos ver como vasos valiosos, com tesouro dentro, que é a Tua palavra, que é o Senhor, que é o Evangelho que o Senhor planta em nosso coração. Oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama esta unção sobre as nossas vidas. Cobre-nos com a Tua graça, cobre-nos com o Teu poder. Nos liberta, Senhor Jesus, daquilo que nos prende ainda, Senhor, de toda cobiça, de todo orgulho, de toda inveja, Senhor, de toda vontade que não vem de Ti, Senhor. Nos ajuda a caminhar, Senhor, conforme a Tua direção. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos dignos que o Senhor admire, Senhor Jesus, não os homens. Nos ajuda, Senhor, a produzir frutos, Pai, que vão edificar o reino. Nos ajuda, Senhor, a parecer menos, Senhor Jesus, e ser mais. Nós queremos ser, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Nós queremos ser conforme a Tua palavra. Nós queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. Que o Senhor possa despertar os nossos olhos e nos ajudar a ser luz, Pai, primeiro para nossas vidas, Senhor Jesus. Primeiro em nós, Senhor Jesus. Que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas hoje. Talvez você estiver aqui hoje, você orando diante de Deus como nós estamos fazendo. Se você notar que algo você precisa fazer hoje, eu queria te convidar a fazer uma oração particular e pessoal.
Ore ao Senhor enquanto eu estou falando e que você possa pedir perdão para Deus. Peça perdão por toda a omissão que você teve diante da obra de Deus que você deveria fazer. Peça perdão para Deus pelas atitudes erradas que você teve. Se admita o seu pecado diante de Deus. Pecado tem nome e é importante que nós falemos ele para o Senhor, confessemos ele para o Senhor, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos transformados. Paulo admitiu que ele guardava a capa das pessoas que eram mortas, perseguidas no Evangelho. Ele não teve vergonha de admitir diante de Deus, e Deus colocou ele num caminho de vitória. Que você possa viver essa vitória na sua vida hoje. Que todo trauma, que todo lixo que tiver na tua vida, na tua casa, na tua família, que hoje você tome a decisão de jogar fora, porque nada disso te pertence. Você é um vaso precioso, com um tesouro precioso dentro, movido pela misericórdia de Deus, e não pela sua carne, e não pela sua vontade. Essa você subjuga, essa você deixa aprisionada e glorifica o nome de Deus. Amém? Te adoramos, Pai, te exaltamos, te glorificamos. Obrigado, Senhor.